Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Vamos tratar de dois assuntos específicos, que são duas notícias recentes. A primeira é sobre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E será que a BlackRock ela acabou tomando uma participação acionária relevante dentro do banco? E o segundo é uma passada que nós vamos dar sobre informações, é uma prévia, na verdade, para um esclarecimento que eu vou dar aqui no canal sobre o JCP, juros sobre capital próprio, que mais uma vez ele está aí na mira do governo para que ele seja extinto. E vamos começar aqui por essa notícia da Money Times. Veja que ela é uma notícia do dia 5 de dezembro de 2023. Hoje é dia 6 de dezembro de 2023, portanto é uma notícia do dia de ontem. E sobre o que ela trata? Veja aqui, ó, no segmento de empresas da Money Times, fala aqui que a BlackRock ela compra ações de um banco brasileiro. Dê uma olhada qual é. Claro, evidentemente, né, que tem um aspecto aqui de clickbait aqui, que são aquelas chamadas, né, para você clicar na notícia e verificar do que se trata. Então, a BlackRock ela elevou participação acionária no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E veja que aqui ele deixa marcado BRSR 6, ou seja, uma ação preferencial de categoria B, onde a sua participação agora subiu na empresa para um pouco mais de 5%. Conforme documento que foi enviado ao mercado, nós vamos dar uma olhada nesse documento. Com isso, a gestora passou a deter 10 milhões de papéis do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui é interessante uma outra informação que vem logo abaixo, é que o objetivo das participações societárias listadas aqui em cima, na verdade foi um pouco mais do que isso, eu já vou esclarecer, né? Essas participações acionárias que foram mencionadas, elas são estritamente de investimentos, pelo menos é o que diz o documento, veja que isso aqui está entre aspas, né? Não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. É o que o documento informado ao mercado ele coloca. E qual foi o documento colocado ao mercado? Foi esse comunicado feito ao mercado do próprio Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Veja que ele é do dia 5 de dezembro de 2023 e fala sobre aquisição de participação acionária relevante. Depois a gente pode fazer alguns comentários sobre isso. Mas, através deste documento, o banco veio a informar que ele recebeu um comunicado que está anexo a esse documento, que foi enviado pela BlackRock Incorporation, declarando a aquisição de participação acionária relevante, dentro aí dos termos que regulamentam essas aquisições que têm o cunho relevante. E o documento ele foi então encaminhado ao senhor diretor de relações com investidores, justamente para que chegasse até nós investidores. Ele é um documento então de 2 dias atrás, do dia 4 de dezembro de 2023. Eu separei aqui algumas informações que eu entendi como relevantes para que a gente possa ter uma compreensão. Então, agora é a BlackRock que está informando o setor de relações com investidores, onde ela dá conta de que adquiriu ações preferenciais que são emitidas pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Durante todo o documento ele vai ser mencionado aqui como banco. E isso aí se deu no dia 30 de novembro de 2023. Então veja que isso aí é de um tempo passado. Para falar bem a verdade, eu diria para vocês que eu já estava ali dentro de um limiar de aquisição de ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e realmente eu vi a ação ela subir além da conta ali, do que eu estava prospectando. Subiu mais de R$1. E claro, evidentemente, com essas subidas a gente dá uma retração. Então aqui veio a informação, ela veio a posteriori. Eu realmente não tinha conhecimento desse avanço da BlackRock sobre o Banrisul para essa aquisição de 10.280.000 ações aproximadamente, passando para mais de 5% do capital. Além disso, também foram adquiridas outras emissões do banco, 1.838.000 de instrumentos financeiros derivativos que também estão lá ligados com ações preferenciais, o que representa aqui quase 1%. Então, na realidade, né, a gente está falando dessas duas aquisições, tanto
nas ações, que vão totalizar aqueles 5%, e mais essa aquisição de quase 2 milhões de instrumentos financeiros de derivativos. Tem mais informações aqui embaixo que eu também achei relevante da gente comentar aqui no canal. As participações societárias detidas pela BlackRock passaram a ser de forma agregada. Então, 10.281.000 ações preferenciais, com aqueles percentuais que nós já falamos, e mais esses quase 2 milhões aqui de financeiros derivativos. Qual é o objetivo aqui da BlackRock? É o de participação societária, de forma que ela tenha cunho estritamente de investimento. Não é objetivo, deixei marcado aqui, alteração do controle acionário. Até porque no momento isso não é permitido, né? Se nós formos olhar para as ações ordinárias, o governo do estado do Rio Grande do Sul ele detém 98%, então mesmo que a BlackRock quisesse, isso aí não é possível. E quem assina o documento é a Renata Cardoso, da BlackRock Incorporation. Então é uma informação que é imposta por legislação ao mercado toda vez que existe essa participação acionária. Da nossa parte, o que a gente leva em conta é justamente por esta ação da BlackRock sobre as ações preferenciais do Banrisul, houve aí um impedimento que nós aumentássemos a nossa participação na base acionária. Ao tempo aqui do vídeo, como você pode perceber, as ações aqui preferenciais de classe B do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a BRSR6, a meu ver, já está lá nas alturas, R$ 12,41, já teve aqui a R$ 12,39, mas a gente continua olhando aí para patamares onde a gente possa entender que a ação venha a se oferecer. Eu realmente, com todo o andar da carruagem, tudo que se desenvolveu até agora, fiz um caixa interessante. Se você for perceber, você que acompanha o canal, até o presente momento eu não adquiri mais ações durante o mês de dezembro. Duas ações que eu estou muito de olho, que eu estou cuidando, uma delas é justamente o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, BRSR6, e também a BB Seguridade, que eu também estou muito de olho. Também passei a acompanhar aqui depois do seu tempo aí de Datacom, do Banco do Brasil, esse encolhimento que eu espero que a ação tenha para que talvez abaixo dos R$50 eu consiga avaliar do ponto de vista de que a ação esteja mudando o seu preço. E trocando agora um pouco de assunto, que é um assunto que há um bom tempo ele vem sendo solicitado aqui no canal, que é que eu, do ponto de vista de que eu faça uma explicação qual é o impacto a partir do momento que, eventualmente, o JCP deixe de fazer parte do tipo de remuneração. E eu estou preparando um documento, até vou passar aqui para ele rapidinho, só para a gente dar uma olhada. Eu estou preparando esse documento, né, que é juros sobre capital próprio, o que é, como funciona, e uma vez ele retirado, qual é o impacto que se tem. Já faz um tempo que eu estou construindo essa informação justamente para trazer essa explicação para que você tenha a compreensão. Mas, assim, apenas a título informativo, né, veja que o Poder 360 é uma reportagem assinada aqui por o Dini Nascimento, e ela é uma reportagem de hoje, do dia 6 de dezembro de 2023, ela foi publicada às 6 da manhã. Então a gente está sempre acompanhando o mercado justamente para se inteirar dessas informações. E o que traz aqui de relevante? Aumento da distribuição do JCP faz a arrecadação disparar 35,3%. A medida se dá após o governo encaminhar ao Congresso projeto para acabar com a dedução dos juros sobre capital próprio. Eu não vou, claro, aprofundar aqui na matéria, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é só que a gente tenha essa compreensão do que está acontecendo. Então, quando eventos dessa natureza começam a ocorrer é porque, de alguma forma, se começa a entender que o caminho vai ser esse mesmo, da extinção do JCP. Não se sabe exatamente em que momento isso vai acontecer. Mas o que tem de relevante aqui também nessa matéria é que, veja só, a variação móvel com a arrecadação do imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido caiu 6%, e
alcançou aqui 271 bilhões nos últimos 12 meses. A gente também tem acompanhado isso, veja que à medida que o JCP ele vem aumentando, na outra banda, o imposto de renda de pessoa jurídica e a CSLL vem caindo, que é algo interessante. E por que isso me chamou a atenção? Né? Justamente por conta desse gráfico aqui. Se você for ver esse gráfico, ele está dividido aqui em duas linhas, né? Duas caminhadas. Isso aqui está em termos de média móvel dos últimos 12 meses. Então, o que você faz? Você fixa o tempo, marca 12 meses para trás, calcula a média e plota no gráfico. Avança um mês, calcula 12 para trás e faz a média e vai colocando no gráfico. O que tem de interessante, veja que no laranja é o imposto de renda de pessoa jurídica mais a contribuição social sobre o lucro líquido. Veja o quanto ele caiu, principalmente aqui, ó, desde essa época. Eu vou fazer o seguinte, já que nós estamos falando em época e agora a gente já tem condições de entender um pouquinho melhor este gráfico, nós temos os governos aqui, desde o governo Dilma até o governo do atual presidente do Brasil. E aqui, a ideia de extinção de JCP, ela é antiga. Volta e meia, ela vem à tona. Mas ela tomou muito corpo, mais ou menos aqui pelo ano de 2021, principalmente na cruzada para o ano de 2022, onde ela teve essa subida, que foi no governo Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, naquela época, até empresas começaram a soltar muito JCP, e eu já vou dar simplesmente um toquezinho, né, do que isso aí representa, por que isso aí acontece, ao mesmo tempo que também, embora a arrecadação aqui de imposto de renda para a pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, ele veio num crescente. A partir de então, começou a decadência aqui, ó, a queda do imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas veja que essa queda ela se acentua justamente nas transições aqui entre governos. Então não é porque houve a extinção do JCP, é que na realidade o que está acontecendo é que as empresas elas estão investindo menos. No dia de ontem já foi anunciada a redução de investimentos, ainda que o PIB tenha crescido, aquele 0,1% que nós vimos, quando se esperava até que ele decaísse, mas a motivação é porque o agro cresceu muito acima de todos os demais setores da nossa economia. O que quer dizer que a nossa economia, se não fosse o agronegócio, ela estaria em recessão técnica nesse momento. Por outro lado, veja que as empresas começaram a se desfazer aqui do seu lucro, né? Desfazer aqui entre aspas, distribuir o seu lucro através dessa ferramenta chamada juros sobre capital próprio. Isso porque, agora, essa medida que eu quero dizer para você, que é de esclarecimento, o juro sobre capital próprio ele é criado em 95 e a ideia é que se entenda por que é juros sobre capital próprio. Para que se tenha um entendimento de que o acionista, à medida que ele colocou o seu dinheiro na compra de ações, e aí a gente está reportando ao IPO, não ao nosso mercado secundário, que é essa compra e venda de ações que a gente tem, mas entende que essa base acionária ela é investidora e, de certa forma, deve a empresa pagar juros pelo investimento que foi feito. Por consequência disso, em vez de isto ser colocado como imposto de renda de pessoa jurídica ou até com contribuição social sobre o lucro líquido, o que acontece é que isso ocorre antes desses impostos e dessas taxações. Ele é antes. Então ele vai antes para o bolso do acionista e, consequentemente, o acionista é que paga o imposto de renda de pessoa física agora, que são aqueles 15%. Então essa é a diferença. E a outra informação que eu achei aqui interessante nessa reportagem é exatamente esse trecho aqui, chamado Corrida pelo JCP. Nós já tínhamos conversado sobre isso lá no meio do ano, em junho, tem vídeo aqui no canal que mostra isso, que a expectativa era justamente que as empresas começassem, por esses motivos que eu disse, descarregar seu JCP. Então veja aqui, nesta reportagem, do dia 6 de dezembro, então 6 meses depois, né, o movimento se deu depois que o governo atual enviou ao Congresso, em 31 de agosto, um projeto de lei para acabar com a dedução
do mecanismo, que é a dedução do JCP, que foi, né, como eu disse anteriormente aqui, instituído em 1995. E ainda isso nos faz ficar de olho, porque conforme foi apurado aqui pela reportagem, essa proposta que foi encaminhada em agosto pelo governo, ela pode ficar para análise dos congressistas apenas no ano de 2024. Isso aqui é interessante porque daí a gente precisa ver como vai dar o andamento. Agora vem o recesso, depois vem a retomada, que é só lá em fevereiro do Congresso, até que se defina de fato quais são as pautas. Isso pode ser empurrado quase que para o meio do ano. Consequentemente, a gente pode esperar uma nova descarga de JCP ao longo de 2024. Então, eu já estou falando disso aí agora, neste momento. Uma questão, de fato, que a gente pode trocar depois, quando eu for explicar mais do ponto de vista matemático, assim, a questão do JCP, que eu ainda estou vendo também a relevância, né, que às vezes a gente tenta evitar um conteúdo um pouco mais pesado, porque tirar informação e estratificar de forma que ela fique acessível a quem assiste os vídeos curtos de 15, 20 minutos, e que a pessoa possa entender o que isso representa, às vezes fica muito pesado e até, dependendo, né, de quem assiste, desinteressante. Mas o fato aqui que eu acho que dá para dizer sobre isso é que, a meu ver, pelo menos a minha interpretação, o JCP realmente é uma anomalia, algo que não existe, foi uma criação, quase vamos dizer assim, uma invenção, né, do brasileiro. A gente não sabe, do brasileiro não, né, mas do nosso país. Não se sabe exatamente a época, com que propósito isso aí foi criado, mas ele realmente reflete uma anomalia. É bom para nós acionistas, mas a gente precisa também ter essa compreensão do ponto de vista da consciência moral, que o correto é simplesmente o pagamento de dividendos e uma estruturação mais fácil e consistente do nosso contexto de tributação. A outra parte sobre isso, que é o início desse vídeo, justamente com relação ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que justamente por conta dessas compras mais acirradas, aí foi uma quantidade significativa de ações feita pela BlackRock, fez a ação subir. E realmente eu estava, não digo desconfiado, mas eu estava com um pouco de pulga atrás da orelha, porque que de repente aconteceu isso, né? Desse avanço da ação. Por outro lado, entendo que ela não avançou tanto quanto até poderia. Agora, com a informação da BlackRock, pode ser que venha ainda uma segunda leva, que pejorativamente o pessoal chama de sardinha. Vendo isso, as pessoas querem estar junto. Bom, se a BlackRock está, eu também quero estar. E talvez suba um pouco mais, nos impedindo de fazer aquisições. Mas a gente entende que se a BlackRock está com essa intenção, que não é especulativa, mas apenas de investimento, que isso aí ao longo do tempo, ela está esperando lá no longo prazo, as ações acabem tendo o seu recuo para os patamares que a gente julgue mais ajustados para a compra, ainda que ela esteja atualmente dentro do nosso preço-teto. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!